paz a Ele, aleluia. Deus é bom demais. De Jesus, aleluia, amém. Vocês podem sentar. É muito bom estar aqui com vocês, é sempre uma honra. Eu gosto demais de estar aqui. Eu sei que é uma parte do que Deus tem para mim, né? Então quero agradecer primeiramente o pastor, a nossa liderança, o pastor Paulo, a Sazinha, que confiam demais em nós, né? Eu sou grato demais ao Senhor, pastor, obrigado por essa confiança. E é uma honra realmente, porque nós estamos servindo, é uma parte do serviço, né? Aqui é só uma partezinha. O pastor sabe, né? A parte mais desafiadora nem é aqui, né? Ela é embaixo. Mas aqui é uma parte importante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Salmos. A apresentação já está aí, por favor. Salmos 126. Quando eu estava preparando essa ministração, foi muito interessante. Eu não conseguia parar de chorar. Foi impressionante assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu falei, é alegria, né? Não é tristeza, porque eu estou chorando, né? Mas o Espírito, ele traz algumas coisas em nós, né? Algumas coisas que nós vivemos, algumas coisas, ele lembra algumas coisas que nós passamos. E isso toca a gente em muitos momentos, né? Então vamos começar, vamos ler, né? Vamos começar lendo. Salmo 126, a versão ARA. Deixa eu ligar aqui. Bora lá, então vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Só isso daqui já seria suficiente. O Senhor restaurou a nossa sorte. Vamos contextualizar, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. O povo hebreu ficou cativo, nesse período, o povo hebreu ficou cativo por 70 anos. Eles ficaram 70, foi uma das fases mais marcantes, mais preocupantes, mais sérias que o povo hebreu, o povo prometido, passou. Imagine vocês, estão aqui, ó, tudo bem, igual está acontecendo a guerra em Israel ali, está tudo bem, e da noite para o dia, alguém toma a nossa terra, tira das nossas casas, nos tira dos nossos familiares, tira tudo que nós temos, e não só isso, isso é uma parte, e eles foram cativos, eles foram tirados da terra deles, de Jerusalém, de todo o território deles, e foram para onde? Para a Babilônia, obrigados. Então eles foram todos retirados de lá, obrigados por soldados, para outra terra. Imagine vocês, eu queria que vocês começassem a imaginar vocês e a família de vocês, e a nossa família. Porque é muito fácil olhar um contexto bíblico, falar, aconteceu lá há 500 e tantos anos antes de Cristo, não tem nada a ver com a história. Mas isso é real e isso pode acontecer. Então pensem aí, e hoje nós temos, essa guerra traz muito mais perto, né? Essa guerra que está acontecendo nos traz muito mais perto, que as coisas estão muito sérias. Alguém aqui acha que as coisas estão boas? Agora eu tenho uma notícia, as coisas não estão boas. Mas imagina quando o povo de Deus sair dessa terra, imagina quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Vai ficar pior, vai ficar muito pior. Isso nós vamos responder, vamos falar um pouquinho sobre isso no final, né? Mas imagine, então esse é o contexto, 70 anos, eles não passaram um dia. Imagina você passar um dia longe das coisas que você gosta, das coisas que vocês estão acostumados, você passar um dia longe dos seus hábitos, o pior de tudo são os hábitos. Nessa época aqui, eles foram deportados, quem era o imperador era Nabucodonosor II. Esse cara, ele era totalmente contra as coisas de Deus, era o contrário, a Babilônia era um povo totalmente imundo, totalmente impuro. Então eles saíram da terra deles, com todos os costumes religiosos, políticos, e foram para a Babilônia, num lugar desconhecido, num território que eles não sabiam onde era, com um povo totalmente contrário à palavra, contrário aos princípios bíblicos, contrário a Deus, e é ali que eles ficaram, não um dia, não um mês, não 2 dias. Imagina vocês aí, tem algumas coisas nas nossas vidas, que às vezes a gente passa algum tempo, né? 1 mês,
passando aquele desafio, 2 meses, 3 meses. Tem gente que passa desafios 1, 2, 3 anos. Tem gente que passa desafios a vida inteira, né? Alguns mesmos desafios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, esse ciclo que tem que ser quebrado, né? Mas imagine 1, 2, 3 anos, você fala, rapaz, isso daqui na minha vida não muda. Por que não muda isso? E eles não passaram 1 ano, 2 anos, 7 anos, eles passaram. Imagina que eles não tinham uma perspectiva, eles não achavam que aquilo ia acabar, vocês entendem? Tem coisa na nossa vida que a gente fala, tão repetitivo, acontece vez após vez, vez após vez após vez, não vai passar isso, não vai acabar. Imagina eles estavam nesse contexto, ei, quando vai acabar isso? 7 anos, e nada, mais 3 anos, 70 anos. Esse é o momento, esse é o contexto do que nós lemos. Foram 70 anos cativos, até que o Ciro Grande, como ele é conhecido, em 538, ele dominou a Babilônia e toda a região ali, Médio Oriental, ele dominou essa região e ele libertou por fim o povo escolhido. Ele libertou por fim os hebreus. Depois de 70 anos, ele toma a Babilônia, ele assume toda a região, e esse cara, ele tinha uma política de libertar mesmo o povo. Ele libertava os que eram cativos, e ele falava assim, não, eles têm que viver os costumes, os hábitos, vocês têm que voltar para a terra deles, mesmo que nós temos conquistado, mesmo que nós conquistamos, ele tinha essa filosofia, é uma boa filosofia, de libertar. Então ele libertou o povo judeu, falou, ei, volte para a sua terra. E aí está o contexto, vamos ler de novo lá. Não precisa acompanhar, vou ler aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. É nesse momento de liberdade, de eles estavam voltando para Jerusalém, reconstruindo o templo, reconstruindo os hábitos, reconstruindo a vida deles, que esse salmo diz. E isso é muito forte, meu irmão, porque nós vamos ver que isso está falando diretamente com a gente. Ei, que momento você está vivendo? Qual é a sua Babilônia? Qual é aquela situação que vez após vez, dia após dia, se repete? E que a gente vê, eu estou vivendo um deserto. Por que nessa área minha vida está um deserto? Mas eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu ando alinhado à Bíblia. Vamos continuar, vamos lá. Salmos 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Estávamos como quem sonha. Ele resgatou nossos sonhos. Quem resgatou? Jesus resgatou nossos sonhos. Deus resgatou nossos sonhos. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração nessa parte. Tem muita gente que nem sonha mais. Tem muita gente que está com um sonho engavetado. Eu não posso mais, eu não consigo, a minha vida não muda. Eu sei que Deus está falando aqui porque Ele tocou muito forte comigo, muito forte. Deus está falando aí com algumas pessoas muito específicas. Que você não tem nem mais desejo de viver. Você não tem nem mais desejo de conquistar. Não tem nem mais prazer em muitas coisas que antes vocês tinham prazer. E não tem nem mais prazer nas coisas de Deus que são tão prazerosas. E aí que entra a alegria do Senhor e transforma o deserto árido em uma terra fértil. Aí que entra os sonhos de Deus para as nossas vidas. Ei, volte a sonhar. Não importa o que o mundo disse para você. Não importa o que as pessoas disseram para você, que você não pode, que você não é capaz, que você não tem talento, que você não tem uma boa família, que você não tem uma boa estrutura, que a vida é assim mesmo. E às vezes tem coisas lá da infância que você nem sabe, está ali implantado, porque você foi criado nisso, você viveu esse contexto. Ah, mas eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, eu não tenho amigos, ninguém me apoia. Cada um tem a sua realidade. Mas isso é o que o mundo fala. Aí Deus entra e fala, ei, eu restaurei a sua sorte, eu restaurei a sua vida, eu restaurei
a sua condição. Jesus morre, Ele morreu naquela cruz para restaurar a nossa vida, para restaurar o nosso dia a dia, para restaurar as nossas condições. Então, volte a sonhar. Sabe aquele sonho que há muito tempo você fala, ei, não dá mais tempo. E quem que disse que tem tempo? Quem foi que falou que tem tempo? Se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 70, Deus pode fazer em uma noite, uma semana, o que você não fez a vida inteira. Ei, esse é o Deus que você serve. É um Deus que transforma o deserto em uma terra árida. É o Deus que transforma o nada em tudo. Esse é o Deus que você serve, não um Deus de, não vai dar certo. Eu não consigo. Sim, você não consegue por você mesmo. Ok, você não tem força para você mesmo, mas Deus é um Deus dono de todo o ouro, de toda a prata, onipresente, onipotente, Ele cuida da sua vida. Por mais que às vezes nós não estejamos passando e conseguindo ver, por mais que igual aquele povo estava cativo, estava preso, ei, nunca perca a sua fé, porque Deus é um Deus que realiza milagres. Hoje ainda Ele realiza milagres, amém? Não perca esse sonho, volte a sonhar, volte a ter intensidade nos sonhos. Volte a orar pelos seus sonhos. Volte a orar por aquilo que só você e Deus sabe. Ei, aquele propósito que Deus falou, ei, é isso, é para isso que você está aqui. Foi para isso que você veio. Não desista. Não se apegue às situações. Não fiquem com as situações vêm mesmo. As adversidades, elas vão vir, mas elas não podem permanecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, é esse o Deus que você serve. Mas a gente tem que declarar todos os dias. Nós temos que resgatar esses sonhos, desengavetar aquilo que estava há anos parado, colocar a água de Deus para se mover, colocar o Espírito de Deus para se mover. E quando a palavra fala em águas, e nós vamos ver um pouco sobre isso, rios de águas vivas, muitas vezes é linkada ao Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo habita em vocês? Ele habita em nós. Esse mesmo Espírito está falando assim, ei, volte a brilhar. Está na hora de você viver de novo. Está na hora de você voltar na carreira. Não importa o que ficou para trás, larga essa mochila, larga esse peso, larga essa pressão. Larga e corre com velocidade. Esse é seu momento. Essa é sua hora. Amém? Vamos continuar. Eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante, seja como crianças. É essa fé inocente que a gente tem que resgatar. Sabe aquilo? A criança fala, você fala, o que você quer ser para a criança? Eu quero ser astronauta. É meio surreal, né? Mas ela acredita que ela pode ser astronauta. Ela crê nisso. E ela vibra com isso, ela fala, cara, eu vou ser astronauta. E por que não ela pode ser astronauta? Tem um monte de brasileiro que está lá na NASA. Por que ela não pode fazer algo diferenciado? Por que ela não pode ser um grande empresário, um grande executivo? Por que ela não pode ser uma pessoa, um grande pregador? Por que não? Por que não você? Porque o mundo abafou a nossa fé. O mundo tenta abafar. Ele tenta falar assim, ei, você não consegue. Aí os pais começam a falar logo desde pequeno, você não pode mesmo, que você vai ser empresário, que... Você não tem capacidade para isso. Os pais mesmo, dentro de casa, já começam a jogar palavras negativas. Começam a jogar coisas ruins. E se o judeu é o povo mais próspero dessa terra, e eles controlam a economia mundial, em poucos números, eles são poucos, e eles controlam a economia do mundo. Tem uma promessa feita sobre a vida deles. Ok. Mas nós temos também a promessa e promessas maiores. Então isso não é desculpa. E eles declaram, desde o ventre, eles impõem as mãos e declaram sobre aquela criança que ela vai ser próspera. Que há uma promessa sobre a vida dela. Que o futuro dela vai ser próspero. Que ela vai dominar essa terra. Que ela vai comer o melhor dessa terra. Eles conhecem a palavra. E eles declaram desde cedo. E eles são muito duros nisso. São muito fortes nisso. Porque é ali que começa tudo. Chame a existência o que não existe, como se já existisse desde o ventre. Desde sempre vocês vão ver essa geração mudar. Amém? Então sejam como crianças.
Nós temos que ser um pouco como crianças, um pouco mais, aquela fé inocente, de que tudo eu vou conseguir, do que tudo posso, porque a palavra diz, sim, tem um contexto, mas tudo posso realmente naquilo que me fortalece. Eu posso aguentar coisas boas, coisas ruins, mas eu posso chegar em lugares muito altos, e é isso que a palavra declara, porque nós não servimos um Deus do mais ou menos, não servimos um Deus médio, Deus é acima do normal, Deus é acima da média em tudo, Deus não é um Deus raso, Deus é um Deus profundo. Nós não nascemos para ser a média. Nós temos um Deus extraordinário. Deus não é um Deus de pouco, Ele é um Deus de muito, de capa a capa na Bíblia. Você não vê Deus fazendo coisa pequena. Deus é infinito. Os céus, a rua dos céus são de ouro, meu Deus do céu. Será que a gente consegue imaginar isso? Olha o tamanho do oceano. É pequeno? Nós temos muito mais valor do que o oceano, meu irmão. O oceano é pequeno perto do nosso valor, perto do valor de vocês, de cada um de vocês. Não deixe ninguém falar o contrário. Não deixe ninguém abafar os seus sonhos. Porque a palavra diz isso. Você vai crer naquela pessoa que abafou os seus sonhos a vida inteira? Ou você vai crer na palavra? E eu fico com a palavra. Amém? Bora lá. Próximo. Salmo 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor fez por eles lá. Naquela época, mais de 500 anos atrás, Ele fez grandes coisas, eles foram tirados da prisão, eles foram tirados da escravidão. Ei, Jesus nos tirou da prisão. A nossa prisão mental, a nossa prisão física, a nossa prisão espiritual. Nós estávamos vivendo numa prisão, mas agora nós não precisamos mais. Aliás, nós não devemos mais, não podemos mais viver nessa prisão. Senão nós estamos desfazendo da obra na cruz? Senão nós estamos desfazendo do preço que foi pago? Ei, qual que é a sua prisão? A pergunta dessa manhã é, qual que é a sua Babilônia? E a resposta é sempre a mesma. Independente da sua Babilônia, Deus tem Negueb. Independente da nossa Babilônia, Deus tem a liberdade. Independente da Babilônia que você está vivendo, possa estar passando temporariamente, Deus tem voos maiores para vocês. Olha aí, ó. Nossa boca se encheu de risos. Ô pastor, eu ia pegar um cara banguela, eu achei esse menininho tão bonitinho. Aí eu peguei o menininho e falei, o menininha, sei lá o que é. Mas é bonitinho, né? Mas é o banguela, né? O pastor estava falando do banguela aqui, eu lembrei disso. Até o pastor falou que até o banguela quando dá risada é bonito, né? Ou seja, o riso realmente aformoseia, né? A palavra diz em Jó 8:21, Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. É isso que Deus tem para você, gritos de alegria. Aleluia, uma nova história, uma nova história. Ei, Deus transformou a sua vida, Deus transformou a minha vida. Ei, nós podemos nos alegrar, nós devemos rir das situações. Se uma situação vier, você fala, ei, você perdeu, porque a Bíblia diz isso. A sua situação vem, você fala, ei, a palavra não diz isso, a palavra diz isso. Eu sou mais que vencedor, Deus habita em mim, o maior habita em mim, o dono de todo o universo, o criador de tudo isso habita em mim. Ei, eu não sou pequeno, eu não fui feito para viver uma vida pequena. Você não foi feito para viver uma vida pequena. Ria do problema, ria das situações. É maluco, né? É meio doido, você está passando uma situação e você tem que rir dela. Fala, cara, mas é difícil demais. Eu sei, você não está falando com um menino que não tem experiência. Eu passei por todas as situações, a gente nunca vai conseguir passar, graças a Deus. Mas eu passei por tantas situações, tantas adversidades, que se eu for ficar aqui eu vou dar um testemunho de horas. Mas nós estamos aqui para dar testemunho nenhum.
Nós estamos aqui para pregar a palavra e trazer alegria. E eu sei o que eu vivi. Eu estou falando porque eu vivi situações de ficar em cama, de ficar doente, de perder pessoas queridas, de perder pessoas tragicamente na família, de ter desafios financeiros, de ter ameaças contra a minha vida, de ter falência no negócio. Vai falando as situações que você quer. Eu já vivi. Mas a palavra não pode deixar de ser pregada. Jesus não pode deixar de ser levado por causa disso. Muito pelo contrário, quando piores estavam as situações, vocês não me viam faltar aqui. Nas minhas piores situações eu estava aqui. Eu estava plantado, onde eu sei que vem a minha energia, onde sei que vem a minha fonte, na palavra. Isso não é para honra e para glória minha. Isso é para honra e para glória dele, porque sozinho eu não posso nada, mas com ele nós podemos todas as coisas. Quanto mais a situação te assolar, dê mais risada. Quanto piores as situações ficarem, caminhe mais em direção a Deus. Quanto piores as situações ficarem, dobre a aposta. Fala assim: ei diabo, você perdeu na minha vida, agora eu vou falar com mais uma pessoa. Eu vou levar o evangelho para mais uma pessoa. Eu vou tirar mais uma pessoa do inferno. Eu vou resgatar mais uma vida. Eu vou andar mais em amor. Eu vou ajudar mais o próximo. Dobre a aposta. Se a situação ficar ruim, seja melhor que ela. Amém? Salmos 126, 3. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu gostaria de colocar um videozinho agora, para explicar um pouco as torrentes. Ao sul de Israel. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu já me alegraria se fosse você. Sabe aquela situação? O Negueb existe até hoje. Ele está lá em Israel da mesma forma. E essas chuvas continuam. Porque as chuvas de Deus, elas continuam. Porque Deus não parou de fazer milagres. Ele não está com a mão encolhida, ele está com a mão estendida. A região geográfica do Negueb é a mesma coisa que acontece por anos. É uma região seca, 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 seca. Não tem nada, não existe nada. Pense na sua vida. Em alguma área. Pense na sua vida antes de Jesus. Principalmente, seca. Muitas vezes a gente pensa, não, eu estou tendo sucesso na vida, né? Eu muitas vezes pensei, né? Falar, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Eu posso fazer as coisas, eu sou inteligente. Eu já consegui muitas coisas muito rápido na minha vida, assim, conquistas muito rápidas. Eu falei, não preciso de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. E esse Negueb, que era o meu Negueb, essas torrentes. Então imagina esse lugar, ele é muito seco. E essas chuvas começam com tanta intensidade, que toda essa região gigantesca, toda essa região, as chuvas vão descendo por causa da geografia, elas vão descendo com tanta intensidade, que elas pegam o Negueb e elas tomam inteira, a água é totalmente tomada, o Negueb é totalmente tomada pela água. Ei, vocês têm que ser totalmente tomados pela água do Espírito. Ei, não vá no raso, não coloque só o dedinho, não vá com Deus só até o joelho, mergulhe,
Com Deus você pode, meu irmão. Eu não sei a frustração que você viveu na sua vida. Eu não sei o seu passado, eu não sei as suas tristezas, eu não sei os seus desafios. Quais foram aquelas pessoas que decepcionaram vocês? Se na igreja, se fora da igreja, se homens, se situações, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus não vai decepcionar você. Você pode ir fundo com Deus e Ele nunca vai te decepcionar. Você pode mergulhar em águas mais profundas com Deus e Ele nunca vai falhar com você. E depois essas águas ficam lá por um bom tempo, os moradores desfrutam desse manancial, dessas águas, dessas correntezas, eles desfrutam muito, e depois essas águas começam a secar, e elas desaparecem, e quando elas desaparecem, vem aquelas gramas verdes, aquelas maravilhosas flores, e eles plantam, e eles colhem durante um período, e tem os gados, eles podem pastar ali, e eles usufruem daquele lugar, porque isso fica um lugar, lá fica um lugar lindo, fica um lugar que você sabe aqueles montes, que você olha assim bem verdinho, então vocês imaginam que era um deserto, seco, que não dava nada, e do nada, Deus faz uma grama, um jardim, e faz um lugar que não há prosperidade, que há seca, que há morte, Deus faz vida. Isso mostra que Deus, do nada, Ele literalmente cria alguma coisa. De onde não existe, Deus faz existir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus pode criar uma situação para vocês, do nada, de onde não existe, só para te fazer sorrir. E Ele faz isso. Vocês acreditam que Ele faz isso? A nossa história, ela pode mudar em fração de segundos. De hoje para da manhã, ou de hoje daqui a uma hora, de hoje daqui. Ele pode transformar totalmente a nossa história. Não se sintam derrotados, não achem que está tarde. Você está no tempo certo, fazendo a coisa certa, na hora certa e no lugar certo. Esse é o melhor lugar. Ouvir a palavra é o melhor lugar para receber. Deixe Deus transformar a sua vida. Só que deixe de verdade, não só de ouvir falar, não só de, o Marco está falando que existe, que pode acontecer. Pega para você, transforma a sua vida, deixa Ele transformar a sua vida, deixa esses rios fluírem na sua vida. Nós temos que dar o passo, Deus está esperando, filho, eu quero mudar totalmente a sua vida, eu quero transformar a sua história. Eu conheço o seu coração, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você passou. E Deus fala, eu quero transformar a sua história, eu quero te fazer dar gritos de alegria, e rir como uma criança, com a inocência de uma criança, de que tudo vai dar certo, de que é um Deus que tudo vai dar certo. Vamos continuar. Ele nos amou. Quantas coisas, irmãos, olha só, quantas coisas Deus fez por nós, grandes coisas, a palavra diz que grandes coisas, eu coloquei algumas aí, pensem mais algumas que Deus fez por vocês. Está na hora de nós, se nós não estamos vivendo, voltar a viver na plenitude de Deus. Voltar a viver as nossas histórias. Eu não quero saber a história de um pregador XY que curou, que andou sobre não sei aonde, que fez. Eu quero saber da minha história e da sua história. É a sua história que tem mais valor. É a sua história que Deus está preocupado. É a sua história que Deus quer mudar. Está na hora de nós termos as nossas experiências com Deus, para intensificar a nossa andar com Ele. E quando nós temos experiência com Deus, intensifica. A nossa vida fica intensa, o nosso andar fica intenso, o nosso caminhar fica intenso, e o nosso amor fica cada vez mais forte por Deus. Porque nós vemos que não é um Deus só da Bíblia, que fez lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento para um ou outro. Deus continua fazendo.
Deus continua agindo. Deus continua operando milagres. Ei, não desista. Vamos continuar. Olha só. Ele nos amou. Pensa aí em quantas coisas Deus fez por você. Ele nos amou. Ele entregou Jesus, o seu próprio Filho, para nos dar vida e vida em abundância. E com isso veio toda a prosperidade, toda a abundância, toda a vida zoe. Prosperidade é você estar bem, amplamente suficiente em todas as áreas da vida, não só em uma ou duas. Área financeira, área profissional, área espiritual, conjugal, familiar. Ei, qualquer área que você tenha na vida, área física, da saúde, isso é prosperidade. Jesus veio para nos dar prosperidade, está na palavra. Ele já nos fez prósperos. Quantas coisas Deus tem feito por nós. E aí, ao invés de focar nas coisas boas que Deus fez, nós pegamos aquela única coisa que está acontecendo de ruim e colocamos todo o nosso foco, toda a nossa energia, todo o nosso sentimento, todas as nossas ações. A gente só fala daquilo, só fala daquele problema, só fala daquilo, é mimimi, 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 só fala e não sai daquilo. E aí, realmente, tudo que a gente coloca nosso foco, coloca nossa energia, cresce. Toda árvore que é bem regada, bem cuidada, ela cresce, sendo boa, dando frutos bons ou frutos maus, ela cresce. Só que nós temos que ter o cuidado de plantar, cuidar, regar, semear coisas boas. Eu sempre falo isso, você está com algum problema? Tira o foco de você e vai cuidar de alguém. Tira o foco do seu umbigo e vai oferecer ajuda para o seu irmão. Mas Marcos, você está falando que eu estou com problema, eu que preciso de ajuda? Não, meu irmão precisa de ajuda, eu preciso. É isso mesmo. Quando você tira o foco de você e coloca o foco no seu irmão, no desafio do seu irmão, no problema do seu irmão, numa situação do seu irmão e vai ajudá-lo, Deus pega junto, é um mecanismo nosso. Deus nos fez perfeito, é um mecanismo nosso e nós nos alegramos. Isso libera dopamina e nós ficamos alegres e felizes porque nós estamos ajudando o próximo. Deus é perfeito. Quando nós ajudamos o outro, nós que somos beneficiados. Olha que louco. É louco, a palavra de Deus é louca. Nós deixamos o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, nossos sentimentos, os nossos problemas e vamos nos dedicar ao próximo e nós que vamos ser beneficiados, sim, é isso, é isso. Que coisa linda, que mais? Deus nos deu a vida eterna, pronto, acabou. Para mim isso é o suficiente. Se eu não tivesse nada nessa terra, nenhum benefício aqui, mas tivesse a salvação, eu fui tirado do inferno, para o céu, do império das trevas, para o reino de Deus, já seria o suficiente. Quem aqui de verdade está feliz que vai para o céu? De verdade, vocês estão felizes mesmo. Cara, isso é motivo para alegria durante a vida inteira. Se fosse só isso, já estaria bom, já poderia acabar aqui. Mas Deus tem muito mais. Deus nos fez prosperar aqui em terra. O céu na terra já chegou. E nós somos e fazemos parte disso. Aleluia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ei, deixa eu falar uma coisa. Vamos ler esse daqui. Eu vou ler aqui, vocês não precisam ler, tá? 2 Coríntios 4, 7. 4, só eu leio está suficiente. 2 Coríntios, porque aí nós vamos linkar um ao outro, tá bom? 2 Coríntios 4, 17. Quem quiser abrir, pode abrir. Mas não tem necessidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ei, leve, momentânea tribulação. Não sei o que você está passando. Pode ser difícil, eu creio que nós temos situações muito difíceis aqui nessa terra. Eu sei. Eu já passei algumas delas. E a palavra, sabe o que diz a palavra de Deus? Diz, ei, é leve. Ei, é momentâneo. E sabe por que a palavra diz isso? Porque vai passar. Não importa como. De uma forma ou de outra vai passar. Porque na pior das hipóteses nós vamos para a glória. E vai passar. E é um tempo muito curto, que a gente viva muito bem 100 anos nessa terra. A gente viva muito bem com saúde por 100 anos. Está acabando. Está acabando. E nós vamos colher algo que é eterno. Irmãos, entendam isso. Como nós passamos a nossa prova vai definir se nós passamos ou continuamos no deserto. A forma que você passa a sua prova, se dando risada ou chorando, vai definir se você continua dando círculos, ou dando volta, ou muda tudo. É a forma que nós determinamos, nós que definimos. Se nós queremos ficar naquela situação e viver um dia de novo, outro dia de novo, e nunca passar, e nunca mudar, nós que definimos. Então por que nós não passamos dando risada?
Ei, por que nós não passamos plantando na vida de outras pessoas? Olha só, Ele é tudo que nós precisamos para sorrir, e Ele é o nosso maior presente, a gente não precisa de mais nada. Eu sei que as situações às vezes vêm com força, ei, eu já passei por vários, eu passei algum recente, a maioria de vocês sabem. As situações vêm com força, com intensidade e com violência, muitas vezes, sim, mas a gente tem que passar dando risada. A gente fala, ei pai, maior é o que está em mim, nada que está no mundo me interessa, o que me interessa são as suas coisas, e eu passei por essas situações, para a honra e para a glória dele, rindo, eu passei fazendo a obra, e o mais importante, irmãos, e nós acabamos com isso aqui, ó. A grande chave, em nossos piores momentos, semear a palavra. E é isso que está falando esse versículo aqui, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É isso que está falando. Nós vamos semear, muitas vezes tristes, muitas vezes passando por algum deserto, muitas vezes passando por algum desafio. Mas ei, nós temos que semear a palavra. Nós não temos tudo que nós temos, irmãos. Nós somos tirados do inferno. Nós fomos colocados num reino diferente. Nós somos tirados da lama. Nós somos colocados em um lugar à destra de Deus junto com Jesus. Não foi só para nós, irmãos. Nós não vivemos uma vida plena aqui só para nós. É muito pequeno. Seria muito pequeno. Nós estamos aqui para viver honrando e glorificando a Deus, ter uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de entrega e uma vida de amor ao próximo. Nós temos que plantar a palavra, a Bíblia é bem clara, chorando, alegre, não importa o tempo, se a gente planta com choro, nós vamos colher grandes coisas. Olha que linda essa palavra. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Ei, enquanto você está cuidando do seu irmão, enquanto você está levando a palavra, enquanto você está pregando, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua provisão, nada vai faltar. Declare assim comigo, nada vai faltar. Aleluia, nada vai faltar na sua vida, em nenhuma área. Nós somos plenos, nós somos completos. Mas ei, tire o olho um pouco do seu umbigo e pensa no seu próximo. Eu queria encerrar aqui, ó. Sejamos como Jesus. Nós estamos falando de um culto de missões. Ei, o maior missionário é o seu vizinho, o melhor missionário que está aqui, ó. Cada um de nós somos missionários. Sim, tem os missionários que vão, e glória a Deus pela vida deles, porque muita gente não vai. Muita gente não vai sair daqui, mas cada um de nós somos missionários. Ei, você já falou com seu vizinho? Tem um monte de vizinho. Eu falo com o vizinho todo dia. Irmãos, isso é muito grande para ficar represado. A água parada, ela começa a cheirar mal, ela começa a atrair bicho, ela apodrece. A água tem que ser colocada em movimento. O Espírito Santo tem que ser colocado em movimento. O Espírito Santo tem que fluir como rios de águas vivas, porque o Espírito Santo, o poder dunamis, irmãos, o poder dunamis, que é uma explosão de poder, está dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com esse poder? Ah, mas eu não consigo. Ei, não consegue o quê, rapaz? Ora, que não consegue, não tem nada impossível para você, todas as coisas são possíveis para aqueles que crê. Abre a boca. Abre a boca e prega o evangelho, em tempo e fora de tempo, triste, feliz, alegre, motivado, desmotivado. Deus não falou que tem nada a ver com os nossos sentimentos para a gente pregar o evangelho? Quem que falou isso? Você vai deixar uma pessoa do seu vizinho ir para o inferno porque você está se sentindo bem? Quem falou que tem alguma coisa a ver com a gente? Não é para dar risada mesmo. Eu estou dando risada só para ficar mais leve, viu, pastor? Ei, não tem nada a ver com as nossas emoções. O crente não é movido pelas emoções, é muito louco, sim, eu sei que é muito louco, porque nós estamos sentindo, nós estamos vivendo, nós estamos ali, principalmente brasileiro, né, muito sentimental. Eu conheço israelense, né, então eu vivi muitos anos com esses caras, com os judeus, então eles são totalmente o oposto do brasileiro. Eles são assim, ó, pá, é isso e acabou. Não tem mimimi, não tem sentimento, não tem, ai, doidado, tem que falar com jeitinho com tal pessoa. Não, acabou, tchau, é isso, é sim, não, e acabou. Eles são assim, práticos. Agora você vai falar com o brasileiro, né? Tem que tomar 300 cuidados, tem que orar em línguas 2 horas, para não magoar, para não ficar dodói.
Mas amém, é o nosso povo, mas a gente não é movido por causa disso, amém? Onde eu quero chegar? Não esperem ser movidos pelos sentimentos para falar com as pessoas. Eu vi um estudo do Thiago Brunet, eu gosto muito dele, falando sobre empatia. A empatia é muito forte, eu até comentei com o pastor, né, pastor? É muito forte a empatia, e aliás, a maior parte das pessoas nem empatia tem, infelizmente. Empatia é nós conseguirmos nos colocar no lugar do próximo. Ei, eu consegui ver a dor do meu irmão, ei, eu estou sentindo a sua dor, nós estamos juntos, eu entendo o que você está passando. Isso é empatia. Ei, vamos nos colocar no lugar do próximo. Vamos entender mais, como eu falei da última vez, acho que na quinta-feira, ouve mais e fala menos. Você vai falar com alguém que está com algum problema, não fica falando o tempo inteiro, ouve a pessoa, entende a pessoa, meu Deus do céu, primeiro. A gente tem tanta coisa para falar, que a gente não entende a pessoa, que é o mais importante. Às vezes ela nem quer que você fale, sabia disso? Somente mulher. Ela quer só que você ouça mesmo. Já está resolvido, vocês param para pensar isso. Você só ouve a mulher, parece que já está tudo pronto, está tudo bem. Você nem precisa ficar dando, principalmente o homem, né? Quer ficar dando pitaco, quer resolver, o homem é prático, né? É assim, faz isso em 3 passos, né? Faz isso para a mulher. A mulher nem quer saber, ela só queria falar mesmo. Então ouve, seja empático. Mas agora eu vou falar o que o Thiago Brunet falou, que para mim foi muito forte. A compaixão é a evolução da empatia. Olha que louco, por quê? Ali, ó, você está vendo nessa foto, pegando na mão, né? A empatia é você pegar na mão da pessoa mesmo, se colocar no lugar dela, ouvir, entender. E a compaixão é você ir e resgatar. A compaixão é você sentir o que a pessoa sente, mas fazer algo por ela. Não somente sentir, mas ter uma ação correspondente a isso. E por que eu quero acabar com isso? Porque Jesus, ele andava de íntima compaixão. Ele se compadeceu com cada um de nós, por cada um de nós. Ele andava resgatando vidas, por onde ele ia, ele não tinha descanso. Ele resgatava vidas. E é isso, por que eu quero terminar? Porque, gente, não é possível que tudo isso, toda a grandiosidade dessa terra, a grandiosidade das nossas vidas, a grandiosidade da salvação seja só para nós. Não é, tem algo muito melhor, a gente tem que ajudar as pessoas. Tem pessoas que estão indo para o inferno porque nós não falamos com o nosso vizinho. E quando nós andarmos em íntima compaixão, a alegria vai tomar posse da nossa vida. E aí nós vamos gargalhar. Sabe por quê? Porque quando você anda ajudando o seu próximo, você nem vai ter tempo para cuidar dos seus problemas. Deus vai cuidar. Você nem vai precisar cuidar de um monte de coisa na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus já está cuidando de cada um de nós. Amém? Aleluia. Então vamos andar movidos de íntima compaixão, não só de falar, mas movidos de íntima compaixão. Pai, em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor está fazendo, já fez e vai continuar fazendo por nós. O Senhor não é um Deus que parou de agir, o Senhor não é um Deus que parou com os milagres, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda cuida de nós, o Senhor ainda faz com que nós sejamos alegres, e a nossa vida é uma vida de alegria. A nossa vida e o nosso caminhar é um caminhar de alegria, de paz, de amor e de refrigério. Eu declaro nessa manhã, cada um de nós, movidos por alegria, movidos por íntima compaixão, e os rios do Espírito fluindo com violência, com uma intensidade sobrenatural em cada uma dessas vidas. O rio de Deus agindo com intensidade em cada um de nós, e novas histórias o Senhor tem, novas histórias o Senhor preparou para nós, e nós vamos voltar a sonhar. Nós estamos vivendo como aqueles que sonham, nós estamos vivendo uma nova vida, nós estamos vivendo um novo tempo. Pai, daqui para amanhã não vai ser outro dia, não vai ser mais um dia, daqui para amanhã, Pai, em nome de Jesus, eu creio que as nossas vidas serão transformadas por essa palavra, e assim nós vamos agir à altura dela, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!